Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eita, gente. Glória a Deus. 434. Abençoa, gente. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Desde já eu agradeço minha oportunidade, minha rica oportunidade, porque para mim é gloriosa. Quando você tiver a oportunidade, você não diga não, não rejeita a oportunidade que é Jesus que está lhe dando. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Bendito seja Deus. Nós já estamos aqui para mais uma vez, aleluia, né? Fazer realmente, vou fazer Jesus o que nós fazemos todos os meses, né? Que é realmente, aleluia, participar da ceia do Senhor, aleluia. Então eu quero, louvado seja Deus, né? Saudar mais uma vez, como eu já tenho falado, a igreja com a paz do Senhor, e quero ler uma igreja sem perda de tempo, louvado seja Deus, no livro de Atos, capítulo, louvado seja Deus, capítulo 2, versículo, bendito seja Deus, versículo 14. Eu pensei que ia pregar hoje era o nosso pastor, mas ele disse que realmente ele iria só gravar. Glória a Deus, né? Atos capítulo 2, versículo 14. Bendito seja Deus. Então vou ler aqui alguns versículos para a nossa meditação, para a glória de Deus. Amém? Esperar que os irmãos todos encontrem.
prepararam em nome de Jesus, irmãos? Amém. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim, a Bíblia diz assim: o discurso de Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é, o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, louvado seja Deus, tomando-vos e crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível, porque fostes retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Amém, irmão? Somente até aqui. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, porque a minha Bíblia é toda arriscada. Louvado seja Deus, né? Então nós sabemos, louvado seja Deus, que esta realmente, aleluia, foi a promessa em que realmente o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, prometeu, aleluia, antes de realmente, louvado seja Deus, subir ao céu, né? A promessa que ele prometeu para os seus discípulos, louvado seja Deus, aleluia, e esta promessa realmente, irmãos, aleluia, aconteceu e chegou até a nós, para a glória de Deus, né? Então nós vemos aqui realmente, louvado seja Deus, o discurso de Pedro, repreendendo, louvado seja Deus, aleluia, o povo em que realmente, aleluia, desacreditou naquilo em que realmente eles estavam vendo, né? Como diz no versículo 12 do capítulo 2 que eu li: todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Louvado seja Deus. E outros zombavam e diziam: estão cheios de bucho. Isso não é diferente hoje, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então realmente uns admiravam, mas outros realmente o criticavam. É da mesma forma que acontece hoje no meio do povo de Deus, porque realmente uns seguem para adorar, outros seguem para criticar, uns seguem para servir e outros seguem realmente para zombar. Louvado seja Deus. Mas nós vemos aqui realmente o que Pedro, louvado seja Deus, aleluia, que está juntamente com os 11, louvado seja Deus, disse aqui no versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém,
Sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Que quer dizer notório, louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, né? Aleluia. Amplamente conhecido, né? Louvado seja Deus, sábio, né? Escutai as minhas palavras, amplamente conhecido e sábio, louvado seja Deus, porque aqui realmente Pedro iria começar a explicar, louvado seja Deus, aleluia, para aquele povo que realmente estava seguindo, aleluia, ao Senhor e não estava entendendo, louvado seja Deus, quando o Espírito Santo realmente desceu, aleluia, sobre aqueles que estavam realmente esperando, aleluia, louvado seja Deus, a promessa do Senhor, aleluia, e quando realmente eles viram, bendito seja Deus, aleluia, a manifestação do Espírito Santo no meio, aleluia, do povo, eles ficaram realmente todos apavorados, porque realmente ali nos falava a língua daqueles que realmente, louvado seja Deus, não conhecia, mas o Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia, aquele que realmente sonda, aleluia, esquadrou o coração do homem, ele conhece realmente, louvado seja Deus, aleluia, cada coração, ele conhece realmente, louvado seja Deus, aqueles que realmente estão procurando servir a ele verdadeiramente em espírito e em verdade, louvado seja Deus, o Senhor sabe como trabalhar, louvado seja Deus, no meio dos seus escolhidos, aleluia, nós conhecemos muito bem, louvado seja Deus, que por intermédio, bendito seja Deus, aleluia, desta manifestação, dessa promessa em que realmente o Senhor prometeu, aleluia, para os seus discípulos, que eles realmente ficassem, louvado seja Deus, ali, realmente em Jerusalém, que realmente iria descer do céu, aleluia, louvado seja Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo, é porque Deus já estava preparando, louvado seja Deus, aleluia, uma salvação, aleluia, para aqueles que realmente não tinham conhecimento, aleluia, da palavra de Deus. Se eles realmente tivessem conhecimento, eles não tinham realmente, louvado seja Deus, criticado, porque no versículo 13, e outros zombavam e diziam, estão cheios de gosto, estão bêbados, estão cheios de vinho, louvado seja Deus. Mas quando começaram realmente a ouvir e ver a pregação, louvado seja Deus, aleluia, no nome de Deus, aleluia, realmente o Espírito Santo, como realmente a palavra do Senhor nos diz, aleluia, é ele que convence, aleluia, do pecado, do juízo e da justiça, realmente ali por intermédio do ouvir, e que realmente eles estavam ouvindo, que era a pregação do nome de Deus, aleluia, eles realmente se renderam, porque nós sabemos que quando a palavra realmente ela sai na unção e no salvo do Espírito Santo, ela não voltará vazia. Louvado seja Deus, isso realmente tem acontecido no meio do povo de Deus ainda, viu, irmãos? Aleluia. Quando realmente nós pregamos a palavra de Deus para realmente nos apresentar para alguém, louvado seja Deus, e dizemos para o Espírito Santo, Senhor, fica aqui, porque quem vai pregar sou eu, aleluia, não vai realmente fazer nenhum efeito. Mas quando realmente nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, e nós confiamos nele, realmente aí realmente vai acontecer o agir de Deus, aleluia, no meio da igreja. Então a palavra do Senhor continuando dizendo assim, aleluia, e estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Louvado seja, então Pedro realmente estava dizendo, eles não estão embriagados, agora que é 9 horas do dia. Louvado seja Deus, aleluia. Mas isto é, louvado seja Deus, o que foi dito pelo profeta Joel. Vocês fiquem atentos, que isso aqui já tinha sido profetizado. Ele estava dizendo realmente para o povo que estava realmente observando, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, o agir de Deus, ali realmente no meio dos discípulos, que era realmente quase 120 mil, aliás, era quase 120 pessoas, né, irmãos? Que realmente foram, aleluia, realmente impulsionadas pelo Espírito Santo, e realmente, louvado seja Deus, ali realmente a manifestação estava, louvado seja Deus, aleluia, vou dizer assim, aleluia, aos olhos daqueles que estavam observando, eles estavam realmente achando um negócio meio estranho, aleluia, e realmente é estranho, louvado seja Deus, aleluia, no meio daqueles que não conhecem, mas para você, para nós que conhecemos realmente a glória de Deus manifestada sobre a igreja, que realmente está, louvado seja Deus, aleluia, buscando, aleluia, procurando realmente absorver para si, realmente a manifestação do Espírito Santo na sua vida, aleluia, é isso aí que realmente, louvado seja Deus, Pedro estava, aleluia, explicando, louvado seja Deus, para aquele povo que estava ali realmente, aleluia, criticando, e eles realmente estavam, louvado seja Deus, achando que realmente, aleluia, o povo estava embriagado, realmente estava embriagado, louvado seja Deus, aleluia, embriagado realmente, louvado seja pelo poder de Deus, embriagado pelo poder da manifestação
Espírito Santo. Isso realmente é acontecido no meio da igreja. Você realmente sabe muito bem o que realmente eu estou falando. O mundo não sabe, mas nós sabemos, aleluia. Porque realmente quando o Espírito Santo se apodera da vida do ser humano, se apodera realmente daquele que realmente está em si, intitulado como noivo, intitulado como igreja, intitulado como realmente, aleluia, a noiva que se encontra adornada e ataviada, realmente ele fica embriagado. Não com coisas realmente, aleluia, no fato desta vida, né? Não com coisas passageiras, mas realmente com as coisas eternas, que é realmente a manifestação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e que realmente no fato de Deus, aleluia, sempre acontece no meio, aleluia, daqueles que estão separados. Louvado seja Deus. A manifestação do Espírito Santo não pode acontecer no meio daqueles que realmente estão, louvado seja Deus, aleluia, sem andar na separação que realmente o Senhor, aleluia, nos cobra, nos adverte. Que realmente ele diz, vocês têm que ser separados, vocês têm que ser santos, porque sem separação e sem santificação ninguém irá para o céu, ninguém verá Deus. Então nós vemos aqui que Pedro realmente estava ensinando, louvado seja Deus, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, louvado seja Deus, né? E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, louvado seja Deus. Isso tinha acontecido, bendito seja Deus, o nome de Jesus Cristo sobre aqueles que realmente lêem a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Não sonhei. Pergunta para o mundo se ele realmente entende, louvado seja Deus, quando realmente ele é revelado por alguma coisa, por intermédio de sonho, para ver se ele entende. Nós entendemos isso no passado, mas hoje nós entendemos isso porque nós estamos no presente, vivendo realmente, louvado seja Deus, na caminhada com Cristo. E hoje nós entendemos porque realmente nós meditamos na palavra de Deus, aleluia. Então isso realmente tem se cumprido no meio do povo de Deus, aleluia, o cumprimento, louvado seja Deus, aleluia, da palavra do Senhor, aleluia. E sabemos que realmente, louvado seja Deus, está bem próximo, aleluia, porque realmente já estamos vivendo os últimos dias, né? E como diz realmente a palavra do Senhor, aleluia. E também o meu Espírito derramarei sobre todos os servos e minhas servas, aleluia, naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinal embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. Isso nós temos visto, louvado seja Deus, aleluia. E há de continuar acontecendo, aleluia. A igreja está realmente atenta, a igreja realmente está, louvado seja Deus, aleluia, vendo o que realmente está acontecendo, louvado seja Deus, a promessa do Senhor que em breve a igreja realmente vai subir, porque esse céu vai se rasgar e a igreja vai realmente para o grande encontro que realmente a palavra de Deus nos afirma, com o Senhor nas nuvens, e ali estaremos para sempre com Ele, aleluia. O mundo não entende, o mundo não espera, o mundo não acredita, louvado seja Deus, mas em breve isso irá acontecer, porque a palavra de Deus realmente, louvado seja Deus, ela é falada por intermédio, aleluia, de homens profetas de Deus, aleluia, e realmente é confirmado, bendito seja Deus, por intermédio, aleluia, do que realmente o Senhor continua revelando para a sua igreja, aleluia. Então a Bíblia diz que o céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor para a igreja, para os salvos, para os remidos, para os comprados e lavados pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas para aqueles que realmente não têm, louvado seja Deus, esse conhecimento, aleluia, não dá a mínima, louvado seja Deus, para aquilo que realmente a igreja está lançando, aleluia, sobre o mundo, o conhecimento, aleluia, realmente, aleluia, investido para que realmente venha se arrepender, enquanto há tempo, venha buscar o Senhor, aleluia, enquanto está realmente podendo achar, invocar Ele enquanto Ele está bem perto, e a igreja realmente está, louvado seja Deus, aleluia, nativa, aleluia, realmente fazendo o que o Senhor realmente tem dito para a igreja, e que por todo mundo, e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê? Somente os que crerem realmente serão batizados, serão salvos. Somente aqueles que realmente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, põem em prática o que realmente a palavra tem nos ensinado, aleluia, louvado seja Deus. Então, como diz a palavra,
Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, com certeza, a palavra de Deus é a verdade. Né? Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora tem que invocar realmente o louvado seja Deus com sinceridade. No temor, aleluia, realmente, aleluia, compromissado, aleluia, não realmente, aleluia, invocar o Senhor, aleluia, relaxadamente, porque sabemos que aqueles que agem dessa forma não terão parte com Ele, não entrarão, louvado seja Deus, aleluia, no céu preparado por Ele, e para que realmente a igreja que realmente está, aleluia, aleluia, na promessa, somente a igreja que vai realmente, louvado seja Deus, se beneficiar com essa promessa gloriosa e que o Senhor realmente tem prometido para ela. Então, o Senhor diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro realmente diz assim: ó, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de todos vós, como vós mesmos bem sabeis. Louvado seja Deus, vocês realmente superam, vocês realmente viram, louvado seja Deus, as maravilhas, os prodígios que realmente, louvado seja Deus, acontecia quando ele realmente estava, louvado seja Deus, antes que realmente de assunto aos céus. Agora vocês sabem que isso vai acontecer, como realmente Pedro diz: varões israelitas, escutai estas palavras, louvado seja Deus. Isso foi somente no passado? Não. Hoje acontece também no presente, irmãos. Muitos escutam, aleluia, e realmente, como diz aquele ditado, ali se faz, né, como ouvido de mercador. Entra no ouvido e sai do outro. Aleluia. Mas nós sabemos que realmente Pedro estava, aleluia, investindo a igreja. Com certeza, nem todos que estavam ouvindo ali realmente creram, aleluia, e se arrependeram. Mas uma boa parte, como diz a palavra do Senhor, que foi quase 3.000 almas que realmente se renderam, louvado seja Deus, aleluia, e para realmente Pedro ali foi um privilégio grande, porque com certeza ele estava realmente esclarecendo, louvado seja Deus, aleluia, o que realmente, aleluia, deveria acontecer por intermédio daqueles que realmente creem na palavra do Senhor, aleluia, para realmente continuar obedecendo a palavra do Senhor e fazendo realmente o ID, aleluia. E essa é realmente a responsabilidade nossa como igreja, continuar fazendo realmente a obra do Senhor. Então nós vemos aqui que realmente, aleluia, Pedro estava realmente, aleluia, cobrando dos homens, cobrando daqueles que realmente estavam desacreditando na palavra do Senhor, e diz assim: olha, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aleluia. Então, com certeza eles viram, irmãos, mas mesmo assim vendo, louvado seja Deus, estavam desacreditando, não estavam crendo, louvado seja Deus. Mas é necessário realmente, louvado seja Deus, nós como igreja, aleluia, mesmo o povo vendo que Deus realmente está no controle, aleluia, da igreja, está no controle da sua obra ainda na terra, louvado seja Deus, em plena pandemia que nós estamos realmente, louvado seja Deus, aleluia, convivendo, a igreja realmente continua, louvado seja Deus, aleluia, caminhando, aleluia. É bem verdade que a Bíblia diz que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, aleluia, mas nós temos que crer, confiar e acreditar que Ele realmente é aquele que guarda a sua noiva, como diz a sua santa palavra: eu sou o guarda de Israel. O Senhor fala dessa forma. Então, com certeza, isso realmente tem, louvado seja Deus, aleluia, se cumprido no meio do povo de Deus, aleluia. Conhecendo muito bem o que realmente os discípulos passaram para realmente o Evangelho chegar até a nós. Nós sabemos o que realmente eles sofreram, nós sabemos o que realmente, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja Deus, eles tiveram que pagar, aleluia. E nós realmente estamos na bênção hoje, porque nós realmente, aleluia, não passamos nem um terço do que realmente os nossos antepassados passaram, para que realmente a palavra de Deus chegasse até a nós, e hoje nós pudéssemos estar aqui, aleluia, realmente pregando também a sua santa palavra, louvado seja Deus. E eu creio que a palavra do Senhor continua realmente da mesma forma, quando
realmente foi iniciado pelo próprio João Batista, e realmente o Senhor deu continuidade. Louvado seja Deus, aleluia, porque ela realmente é viva, ela é eficaz, e ela é realmente uma espada afiada de dois gumes, que ela penetra realmente até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir o pensamento, como realmente seguiu o pensamento daqueles homens. Louvado seja Deus, que estava ali realmente querendo realmente apontar, criticar, zombar e desfazer, aleluia, da igreja que estava ali. Um pequeno número, mas um pequeno número realmente cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de temor, cheio de sinceridade, aleluia, e de confiança naquele que realmente, louvado seja Deus, morreu, mas ao terceiro dia realmente ele ressuscitou, aleluia, e ordenou: eu vou para o Pai, mas vocês continuam fazendo realmente o que eu vos ordenei. Pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, pelos que não crerem serão condenados. E os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, né, irmãos? Nós já sabemos muito bem o que realmente acontece. Louvado seja Deus na vida daquele que crê no Salvador, daquele que realmente, aleluia, morreu e ainda se encontra, como diz a palavra de Deus, né? A mão direita de Deus intercedendo pela igreja aqui na terra. E diz no versículo 3: e este que vos foi entregue pelo determinado conselho de presciência, louvado seja Deus, aleluia, que quer dizer conhecimento, louvado seja Deus, do futuro, né, irmãos? Presciência quer dizer conhecimento do futuro, porque a este que foi entregue pelo determinado conselho, né, do conhecimento do futuro de Deus, tomando os dois e o crucificaram e mataste pelas mãos dos ímpios, dos injustos. Louvado seja Deus, né? Então nós vemos aqui que realmente Pedro estava dizendo: olha, vocês mesmos realmente viram tudo, e vocês mesmos crucificaram, vocês mesmos mataram, e vocês estão vendo realmente isso que está acontecendo. Louvado seja Deus, aleluia. É o poder, é a glória, é a unção, aleluia, é a virtude dele que realmente desceu sobre aqueles que estavam realmente, aleluia, ali esperando realmente, louvado seja Deus, que descesse sobre ele. Isso aqui já foi profetizado pelo profeta Joel, louvado seja Deus, muito antes, aleluia, de Cristo. Louvado seja Deus. Então, com certeza, irmãos, a palavra do Senhor, ela é realmente, louvado seja Deus, como eu disse, ela é viva, ela é realmente penetrante, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que realmente só poderá penetrar no coração do homem, aleluia, a palavra do Senhor, por intermédio daqueles que realmente vêm pregar. E se realmente, louvado seja Deus, não penetrar no coração do homem, porque realmente não tem quem pregue. Mas quando realmente tem alguém que pregue, com certeza, aleluia, o Espírito vai convencer aquele que está ouvindo, aleluia, a palavra do Senhor, do pecado, do juiz, da justiça, e é o que eles realmente estavam fazendo. Louvado seja Deus. Com certeza Pedro estava pregando, louvado seja Deus, aleluia, e os outros 11 estavam intercedendo. Porque esse é o papel da igreja: um prega, louvado seja Deus, e os outros intercedem. Aleluia. É verdade que hoje em dia, irmãos, aleluia, vamos dizer assim, está um pouco mudado no meio da igreja. É realmente, louvado seja Deus, pregador pregando, louvado seja Deus, que aquele que realmente deveria estar orando, para que realmente não venha faltar a palavra, louvado seja Deus, na boca daquele que Deus realmente está usando para realmente ser lançado sobre aquele que está ouvindo. Aí realmente a irmã está cutucando o irmão e conversando, mudando a mínima, para aquele que realmente, louvado seja Deus, aleluia, está ali usando o vaso de barro para realmente falar, louvado seja Deus, aleluia, consigo mesmo. E não está ouvindo. Aí o que acontece? Às vezes Deus realmente está falando e a pessoa realmente por não dar, louvado seja Deus, a mínima, não ouvir, perde realmente, louvado seja Deus, o que Deus realmente está querendo falar com ele ou com ela. Perde realmente a sua bênção, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Guardar o nosso pé quando nós entrar realmente na casa do Senhor. Aleluia. Isso eu tenho realmente aprendido. Falar somente o necessário, aleluia, aquilo que realmente vou fazer de Deus ia trazer, vou fazer de Deus dar um conhecimento naquilo que realmente esteja acontecendo. Louvado seja Deus, aleluia, eu não ouvi Deus, mas falar realmente algo que realmente acontece no nosso dia cotidiano, isso aí realmente, louvado seja Deus, não vai trazer nenhuma edificação para nós. Então deixa para falar depois. Vamos falar realmente de quê? Vamos falar das bênçãos de Deus, aleluia, do que Deus realmente tem feito em nossa vida. E é isso que nós temos que entender. Louvado seja Deus. Pedro que realmente estava pregando.
edificaria a igreja. Então, realmente, Jesus confiou, acreditou, porque realmente Deus conhece o coração. Deus realmente não vê. Louvado seja Deus no homem como eu e você vemos, porque Ele realmente não olha para a aparência, Ele contempla o coração. Por que você está dizendo isso, presbítero? Porque eu estou dizendo isso porque nós vemos, irmãos, aleluia, e esse acontecimento acontece no meio da igreja. Tem crente que passa 30, 40, 50 anos, louvado seja Deus, aleluia, dentro da casa de Deus. E realmente não passa daquela mesma mesmice desde quando aceitou Jesus. Aleluia, porque não tem interesse. E aí quando realmente chega um novo convertido, aleluia, Deus sai e pega ele lá fora, todo realmente quebrado, traz para dentro da sua casa, dá o banho, troca as suas vestes, coloca ele numa cadeira de príncipe, ou então realmente coloca ela na cadeira de uma princesa, e aí realmente aquele que está com 30 anos dentro da casa de Deus, realmente, aleluia, está ali, acomodado, para ele, para ela está bom demais. Aí chega aquele realmente, aleluia, cheio de interesse de realmente fazer a obra, e aí quando Deus começa a levantar, começa a usar, começa realmente a fazer Deus, aleluia, contemplar o coração dele, aleluia, a primeira coisa que realmente surge no coração daquele ou daquela que realmente está com 30 anos dentro da casa do Senhor, aí chegou e agora, já está puxando o saco do pastor, é o papagaiozinho do pastor, aí começa realmente não fazer Deus, aleluia, criticando, no lugar de realmente fazer como realmente o irmão, a irmã está fazendo, não fazer Deus, no lugar de realmente glorificar, adorar a Deus, aleluia, vai murmurar. Aleluia. Aí se encontra realmente louvado seja Deus, aleluia, fazendo o papel de quê? Aleluia. De trigo ou de joio. Com certeza a Bíblia diz que se conhece realmente louvado seja Deus a árvore pelos frutos. Se eu realmente frutificar fruto de vida, com certeza louvado seja Deus, eu estou realmente agradando aquele que realmente tem nos ensinado, louvado seja Deus por intermédio da santa palavra de Deus. E se eu realmente estou realmente frutificando como uma árvore realmente má, dando fruto realmente frutífero, com certeza, louvado seja Deus, se eu olhar, louvado pelos meus frutos que eu estou realmente a frutificar, que realmente não seja um fruto, louvado seja Deus, aleluia, bom, com certeza, eu estou realmente, louvado seja Deus, enquadrado, como diz realmente lá na parábola, louvado seja Deus, aleluia, no joio do trigo. Mas eu sou trigo, mas eu sou filho, mas eu vou para o céu, louvado seja Deus, aleluia. Então se conhece o quê? Aleluia, a árvore pelos frutos. Pedro realmente, aleluia, ele era conhecido pelos frutos, louvado seja Deus que ele estava dando, aleluia. É por isso, irmãos, quando realmente um homem e a mulher de Deus está lutando para fazer realmente a obra do Senhor corretamente, aleluia, vai vir as críticas, vai vir as pedradas, vai vir as rejeições, aleluia, só prega a mesma coisa, já estou cansado de ouvir isso aí, não, irmãos? Deus realmente usa, louvado seja Deus, aquele ou aquela que Ele tem colocado na frente de um trabalho para realmente nos despertar, ali em cima daquilo que nós realmente estamos desapercebidos. Estamos falhando, louvado seja Deus, estamos errando e não realmente estamos percebendo. Aí Deus usa realmente, louvado seja Deus, para realmente nos advertir e que nós venhamos realmente, louvado seja cair na real e realmente procurar mudar. E no lugar de realmente, aleluia, agradecer o irmão que deu lugar para que o Espírito Santo viesse usar sua boca, o seu coração para transmitir a palavra de advertimento para nós não continuar pecando, no lugar de nós realmente glorificar, adorar a Deus, agradecer o irmão, realmente é criticar o irmão. E é isso que tem acontecido, louvado seja Deus. Ele realmente não foi assim. Ele realmente mostrou tudo detalhadamente, aleluia, e ali ele conseguiu, louvado seja Deus, aleluia, mostrar para aqueles que realmente estavam dizendo que o povo que realmente tinha sido pego pelo Espírito Santo e foram batizados, ele conseguiu mostrar para eles, louvado seja Deus, que ali realmente não era nada carnal, não era nada realmente, louvado seja Deus, aleluia, que viesse realmente, louvado seja Deus, aleluia, abater a carne, aleluia, para realmente, né, ser lançado em si, como diz realmente, louvado seja Deus, nós como conhecedor da palavra, um jugo pesado, jugo de Satanás. Não, ali realmente, louvado seja Deus, aleluia, era a flutuação do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher de Deus, sendo cheio para fazer o que realmente, aleluia, aconteceu no meio da igreja. Aleluia, porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja,
louvado seja Deus, comovido. Sempre Ele está perto de mim, ao meu lado, para que realmente eu não venha ser comovido. Que foi realmente louvado seja Deus, comovido, que quer dizer, irmãos, né? Que foi movido, né? Deslocado, louvado seja Deus, e agiu. Essa é a verdade, louvado seja Deus. Porque Davi realmente, aleluia, todos nós sabemos que ele falhou. E quem é que realmente nunca falhou, aleluia, na terra? Todos falharam, todos. Mas realmente existe, louvado seja Deus, aleluia, uma diferença daquele que falha e se arrepende, e daquele que realmente falha, continua falhando e dizendo que realmente não está falhando. Existe essa diferença, porque realmente nós vemos que Davi realmente falhou, mas se arrependeu, e realmente, louvado seja Deus, ele é exaltado na palavra do Senhor, pelo próprio Deus, porque ele se rendia, e a Bíblia diz que realmente ele tinha o meu coração de Deus. Aleluia. Então essa é a verdade, louvado seja Deus. Mas eu tenho um coração, eu sou realmente temente, eu sou obediente, eu sou sincero, eu procuro fazer realmente a vontade de Deus. Glória a Deus por isso, é bom demais. Mas que nós vamos realmente, louvado seja Deus, deixar, porque realmente aqueles que estão caminhando de lado a lado conosco, nós vamos realmente ser visibilizados por ele ou por ela. Porque por intermédio, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja das nossas atitudes, é que nós realmente vemos quem é quem realmente, louvado seja Deus, aleluia, não precisa pronunciar de quem é quem, mas pelas atitudes a gente vê. Se não me vê, imagine Deus, irmãos, imagine Deus. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, louvado seja Deus. E a minha língua exultou, louvado seja Deus. Aleluia. Então realmente eu senti grande prazer, disse Davi. Eu senti realmente ter grande alegria. Por quê? Porque realmente por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, louvado seja Deus. Indo a minha carne, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Tem que ter confiança, irmãos. Tem que ter confiança naquilo que diz, naquilo que está fazendo. Aleluia. Não precisa, louvado seja Deus, sair gritando: eu sou crente, eu sou salvo. Aleluia. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa que realmente Deus venha te exaltar. Deixa que Deus realmente, louvado seja Deus, venha, aleluia, louvado seja, continuar trabalhando na tua vida e no teu coração, porque aqueles que realmente estão realmente caminhando de lado a lado contigo, vai dizer: ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus. Porque realmente se conhece, louvado seja Deus, aleluia, a árvore pelos frutos. Você conhece os frutos pela árvore. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Isso é confiança, irmãos. É confiança. Louvado seja Deus. Tem tantos crentes aí, irmãos. Quando fala realmente na morte, fica todo tremo, se trema. Ah, Jesus não vem agora não. Não vem agora não. Quando realmente acontece isso, irmão, porque realmente está com a sua vida realmente não, aleluia, adequada da forma que realmente temos que estar de acordo com a palavra do Senhor, porque a nossa própria consciência nos acusa em cima daquilo que nós realmente não estamos fazendo da maneira certa. Pedro, realmente, aleluia, ele era conscientemente, louvado de Deus, do que ele estava fazendo, porque realmente ele aprendeu. Depois que Cristo realmente subiu, ele realmente amadureceu. Ele realmente, louvado de Deus, deixou em si realmente ser visibilizado por aqueles que estavam realmente caminhando de lado a lado com ele, aleluia, e ele mesmo não precisava dizer sua igreja. Aleluia. Eu fui edificado, louvado seja Deus, sobre a pedra. Aleluia. Não precisava dizer isso, porque por intermédio, louvado seja Deus, aleluia, da sua caminhada perante os 11 que estavam com ele, realmente ele demonstrava quem ele era. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherá de júbilo. Alegria, aleluia, de alegria extrema. É o que realmente Davi se expressava aqui. Louvado seja Deus. Isso aqui realmente era Pedro mostrando, louvado seja Deus, para aqueles que estavam realmente ouvindo a palavra de Deus. Não tem como realmente o coração bom, irmãos, não ser quebrado, louvado
louvado seja Deus, perante aquele que está cheio do Espírito Santo, vai dando sinceridade, vai dando separação diante daquele que realmente existe de nós que somos a igreja. Diz assim, ele fala: seja santo, seja separado, louvado seja Deus, para que realmente eu venha, louvado seja Deus, aleluia, né? Foi porque realmente em ti venha, louvado seja Deus, acontecer aquilo que realmente, louvado seja Deus, aleluia, eu chamei para que vocês venham fazer, aleluia. Aí as pessoas às vezes querem fazer, louvado seja Deus, aleluia, a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, sai para realmente evangelizar, não consagra, não faz um jejum, aleluia, fica falando de um, de outro, e quando realmente vai sair, louvado seja Deus, uma pessoa que estão pagando o preço, no lugar de realmente, aleluia, de ver os milagres ser realmente, louvado seja Deus, né, acontecido, surgindo no nosso meio, faz atrapalhar. É por isso que o nosso pastor, louvado seja Deus, não é porque eu esteja na frente dele não, mas eu concordo, e é a tua realidade. As pessoas às vezes realmente quando é chamado para fazer a obra não querem, mas na hora que realmente é para ir com o passeio, todo mundo quer ir. Não pode ir de qualquer jeito, irmãos, porque quando vai de qualquer jeito, vai vir o retorno daquele que vai de qualquer jeito, porque aquele que vai realmente, aleluia, louvado seja Deus, adequadamente, no conhecimento daquilo que realmente a palavra nos ensina, tem realmente nos ensinado, e tem realmente nos cobrado, nós ainda sentimos, louvado seja Deus. Imagine aquele que realmente vai somente para quem vai passear. Quando eu disse o pastor, quando nós estava lá no Pentecoste, louvado seja Deus, né? Meu irmão, vamos armar aqui uma rede para você descansar um pouquinho. O pastor não vindo para descansar lá, e fazer a obra. Viu, irmãos? É assim, louvado seja Deus. Aí as pessoas vão para fazer a obra, aí realmente fica naquele converseiro, fica no Espírito, louvado seja Deus, aleluia. E o reino espiritual fica, ó, investindo. Louvado seja Deus sobre a vida da pessoa, e a pessoa fica desapercebida, aí chega em casa doente, louvado seja Deus, né? Aí vem as lutas, vem os problemas, não sabe realmente por que está acontecendo isso comigo, eu estou fazendo a obra, mas fazer de qualquer jeito não dá certo. Tem que fazer a obra realmente corretamente, do jeito que realmente a gente aprendeu com o mestre. O mestre não está mais na terra, mas a palavra ainda está na terra. Louvado seja Deus. E a palavra ela é realmente ainda viva, ela é eficaz, ela é penetrante, como uma espada afiada de dois gumes. Louvado seja Deus, quando nós abrimos realmente a porta da nossa casa e deixamos realmente a palavra realmente estar além de trabalhando em nós, com certeza nós seremos pessoas, louvado seja Deus, abençoadas na terra. Não é que realmente aquele que não esteja fazendo a vontade de Deus da forma que deveria fazer, mas confessou, conhece, louvado seja Deus, aleluia. Não importa se ele realmente não está obedecendo ou não está obedecendo, mas o que importa é que realmente, louvado seja Deus, o homem vem entender e vem lutar para realmente praticar. Por quê? Porque se realmente não praticar, vai viver sempre, louvado seja Deus, aleluia, passando pela prova. Sempre. Por quê? Porque realmente Deus não é menino, ele não vai realmente dar de graça nada, nenhum daqueles que realmente ele chamou para fazer a sua obra, fazer realmente ela corretamente, sincera, em sinceridade. Aleluia. Então Deus realmente coloca a prova para quê? Para que realmente mais na frente você venha ser aprovado. Com certeza. Porque se Deus não nos provar, como é que nós vamos ser aprovados? Temos que ser provados para ser aprovados. Louvado seja Deus. E nós deixamos ela na bênção. Porque realmente a prova que vinha para os nossos antepassados, nossos pais, realmente, louvado seja Deus, era prova de fogo, era prova de leões, era cárcere, era chicote, louvado seja Deus. E eles realmente, aleluia, resistiam tudo, aleluia, no nome de Jesus. E é por isso que nós temos que glorificar Deus, porque Deus apostou nos 12. Aleluia. E é por intermédio dos 12 que realmente eles tiveram realmente a coragem. Aleluia. E o prazer de realmente obedecer e se sacrificar para que realmente a igreja pudesse e possa ainda estar na terra como nós estamos hoje, para a glória do seu nome. Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus de Deus, né? E o Senhor realmente, louvado seja Deus, continuará, louvado seja Deus, conosco neste lugar. Aleluia. Aonde realmente a palavra dele for pregada corretamente, sinceramente, com sinceridade, com certeza, louvado seja Deus, aleluia, a resposta realmente surgirá, né? Aleluia. Vocês são, bem? O pastor disse, irmão, umas meia hora. Eu passei 10 minutos, meia hora. No lugar de meia foi 40 minutos, viu, pastor? Então agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Deus me deu. E quero passar o microfone para o nosso pastor e vice-presidente, para ele realmente continuar e dar a ceia do Senhor nessa noite. Bem?